Conforme prometido, gravo o primeiro vídeo da série sobre os tratamentos da miastenia graves. Então, depois do comunicado do Alex Escobar, as pessoas têm me cobrado muito. Então, vamos lá. Eu vou começar o primeiro vídeo falando dos tratamentos tradicionais, o que a gente tinha até poucos anos atrás como exclusivo. Tá? Então, a miastenia graves, recapitulando, é uma doença da comunicação entre o nervo e o músculo causada por anticorpos doentes. Então, nós vamos ter o corpo produzindo anticorpos doentes que vão afetar esse funcionamento. O tratamento da miastenia graves, ele se baseou até o momento em diminuir a produção desses anticorpos. Tá? Então, como é feito isso? A gente usa como principal remédio os corticoides, a prednisona e a prednisolona. E eles vão funcionar diminuindo a produção de anticorpos doentes e diminuindo um pouco a inflamação lá na membrana do músculo. Qual é o problema disso? Tá? Corticoide, nós todos sabemos, todos já ouvimos falar em como é difícil usar corticoide. Como a quantidade de efeitos colaterais, ele pode ser muito intenso. Ganho de peso, aumento de pressão, de colesterol, acne. Então, alguns pacientes com miastenia graves precisarão de doses mais altas de corticoide por um período grande de tempo. E aí entram os imunossupressores. Azatioprina, micofenolato, ciclosporina, ciclofosfamida, metotrexato. Todos eles podem ser usados com diferentes níveis de evidência, com diferentes níveis de comprovação científica e experiência. Esses remédios eles vão auxiliar na redução da produção de anticorpo. Então, com eles, a gente consegue diminuir a quantidade de prednisona, de corticoide. Eu consigo usar uma dose menor de corticoide para tentar controlar a doença. E baseia-se também no uso da piridostigmina, o famoso Mestinon. Esse remédio ele vai aumentar a quantidade de acetilcolina, que é o neurotransmissor, a forma como o nervo manda o comando para o músculo contrair. Então, ele é uma medicação para tratar o sintoma. Então, o Mestinon ele não trata a causa, não trata a doença. Ele é um paliativo para o sintoma. Então, ele precisa ser usado várias vezes ao dia, porque ele dura pouco tempo no nosso corpo, para que a gente não sinta tanto o sintoma. O corticoide e os imunossupressores, esses sim vão tratar a doença. O documento que guia nosso tratamento da miastenia graves hoje é o PCDT, o protocolo do Ministério da Saúde, que é o que a gente usa para o SUS, e muitos convênios, muitos médicos da atenção suplementar, da saúde suplementar, que é os convênios e os consultórios particulares, acabam também se guiando muito por isso. Tá? Nesse tratamento, nesse protocolo, o principal tratamento é sim o Mestinon e o corticoide. Nos pacientes que não respondem, nós devemos usar imunossupressores. A primeira linha, azatioprina ou ciclosporina. Nos pacientes que não têm resposta, nós vamos para a segunda linha, que é a ciclofosfamida. Esse tratamento, ele funciona. A maioria dos pacientes vão responder a esse tratamento. Qual é o problema? Eventos adversos. Alguns pacientes responderão com eventos adversos que vão impactar muito na qualidade de vida e alguns pacientes vão responder apenas de forma parcial. Fora do Brasil, eles usam muito micofenolato, que entraria no mesmo lugar da azatioprina, mas ele não está contemplado no nosso PCDT. Qual é o outro problema além dos eventos adversos dessas medicações? Tempo de resposta. Então, o corticoide ele vai ter o seu efeito máximo e mais ou menos ele vai começar a agir em 2 semanas, com efeito máximo depois de algumas semanas. A azatioprina e o micofenolato eles vão demorar meses para agir. Então, o efeito deles vai ser de 4 a 6 meses e a gente deve esperar às vezes até 2 anos. Tá? Então, são remédios que demoram um pouco a fazer efeito. Mas na prática, a gente sabe que funcionam e que para a grande maioria dos pacientes
deverão ser suficientes ainda por bastante tempo, tá? As coisas estão mudando com a chegada das novas terapias. Com a chegada das novas terapias, a gente tende a olhar de forma mais intensa para aqueles pacientes que não respondem, para aquele grupo de paciente que responde, mas que tem muito efeito colateral, as medicações tradicionais, e para aquele paciente que responde apenas parcialmente. É aquele paciente que não está em risco de vida, mas que ainda tem sintomas de doença que impactam na sua qualidade de vida e que a gente não consegue ajustar mais medicação por risco de eventos adversos. Então, essa é a primeira fase, é o que a gente ainda usa, é o padrão ouro para tratar miastenia no Brasil e praticamente no mundo todo. Tá? Próximo episódio da série, eu vou falar sobre os queridinhos do momento por conta dos lançamentos recentes, que são os bloqueadores de FcRn. Fiquem comigo. Mandem dúvidas, façam suas perguntas, eu vou tentar responder a todos. Curtam, compartilhem e vamos entender um pouco mais do nosso corpo, das nossas doenças, porque o conhecimento é parte fundamental para o tratamento adequado.